você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Graça e paz, irmãos e irmãs. É uma bênção me dirigir a você nessa oportunidade.
para iniciarmos mais uma celebração. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por poder separar esse tempo para junto nós adorarmos a Deus e nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Queria desafiar você nesse primeiro momento a que você compartilhe o link desse culto. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso e sejam edificadas e abençoadas pelo conteúdo da Palavra de Deus. Nós vamos ler, para a gente dar início ao nosso culto de hoje, um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu vou fazer a leitura aqui dos 4 primeiros versículos do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de sermões, na carta de Paulo aos Coríntios, uma nova temporada. Nós acabamos de concluir uma temporada a respeito dos dons espirituais e agora nós vamos iniciar uma nova temporada refletindo sobre a nossa grande esperança, com base em 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim esse texto, acompanhe aí na sua Bíblia, os 4 primeiros versículos de 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pois bem, diante desse texto da palavra, vamos orar, pedir a bênção de Deus para esse tempo que nós passaremos juntos, refletindo na palavra, cantando louvores a Deus. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar juntos ao Senhor. Deus, honras e glórias sejam dadas ao teu santo e glorioso nome. Nós lemos o teu evangelho, lemos a tua palavra nesse momento e estamos iniciando mais uma celebração, mais um culto de louvor, de adoração ao teu santo nome. Vamos refletir na tua palavra, Deus, vamos cantar louvores a ti e a nossa oração agora é que esse tempo em que passaremos juntos seja um tempo agradável, seja um tempo de crescimento para todos nós, seja um tempo de edificação para todos nós, que a tua palavra, o teu evangelho realmente alcance a cada coração e que a grande esperança cristã, que será tema do nosso sermão de hoje e tema dos sermões dessa série, dos próximos sábados, que essa esperança durante todo esse mês, ao ser lembrada, traga de novo conforto e refrigério ao nosso coração. Isso nós oramos e nós pedimos para o Senhor no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos, antes de irmos para a palavra, cantarmos louvores ao Senhor. Queria convidar você nesse momento que você louvasse a Deus, junto com a gente nos louvores que serão transmitidos agora. Adoremos ao Senhor, o único que é digno e merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar.
enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do
Graças a Deus por esse tempo de adoração ao nome dele. Nós vamos agora para a reflexão da palavra de Deus. Como eu disse a princípio, hoje nós estamos iniciando uma nova série de sermões na carta de Paulo aos Coríntios. É uma nova temporada com o título A Nossa Grande Esperança. Nós vamos refletir sobre a nossa grande esperança. Eu penso que esse é um tema extremamente oportuno e pertinente para esse tempo em que nós estamos vivendo. Essa pandemia que tem assolado o mundo e também tem assolado o nosso país já fez mais de 50 mil vítimas no nosso país. São 50 mil pessoas que perderam a vida ou diretamente pela doença ou por conta de alguma complicação relacionada a essa doença. Então são inúmeras famílias no nosso país sofrendo por ter perdido algum ente querido relacionado a essa doença. É um tempo de incertezas, é um tempo de medo para muita gente, para muitas pessoas, e aí faz muito sentido para esse período, para esse tempo, nós refletirmos sobre a grande esperança dos cristãos, a grande esperança que a palavra de Deus apresenta para a gente. Eu queria conversar com você sobre isso hoje e nós vamos conversar sobre isso durante todos os sermões desse mês, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, sobre a grande esperança dos cristãos, que está ligada à volta de Cristo, que está ligada à ressurreição, que acontecerá por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar sobre isso e conversar sobre isso durante esses dias, especialmente durante esse mês. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo trata da grande esperança dos cristãos. É um tema, é um capítulo que Paulo vai conversar, vai falar com os irmãos de Corinto sobre a ressurreição dentre os mortos. E por que Paulo gasta todo um capítulo dessa carta para falar sobre a ressurreição? É importante nós tratarmos um pouco a respeito disso. Assim como todos os capítulos da carta de Paulo aos Coríntios, esse capítulo está também estritamente amarrado, ligado com o contexto daquela época. Há uma razão muito significativa para Paulo tratar sobre esse tema e para Paulo gastar todo esse tempo que ele gasta na carta aos Coríntios para tratar do tema da ressurreição. Então, antes de propriamente entrar nesse capítulo, deixe-me situar então o que está acontecendo na igreja de Corinto para Paulo falar sobre esse tema e para Paulo abordar a questão da ressurreição. Então, infelizmente, parece que tem alguns irmãos lá da igreja de Corinto que eles ainda não conseguiram se desvencilhar de um conceito da filosofia grega. Não podemos esquecer que Corinto fica na Acaia, Corinto fica ali na região da Grécia, e Corinto é uma cidade extremamente influenciada pela filosofia grega. E uma das doutrinas, um dos pensamentos da filosofia grega está ligado à imortalidade da alma. Os gregos acreditavam que o corpo humano ele é o caixão, ele aprisiona a alma das pessoas. E para muitos gregos, morrer era visto como uma coisa boa, porque a pessoa está se desprendendo do caixão, disso que aprisiona a alma. Muitos filósofos gregos, inclusive, viam a morte como uma coisa boa. Se você der uma lida em alguns filósofos gregos, acho que Sócrates, quando ele vai morrer, ele reúne os discípulos dele, porque a morte seria um grande acontecimento, Seria o momento em que ele estaria evoluindo, porque a sua alma estaria se desprendendo do corpo. Então, isso é muito comum dentro da filosofia grega. Muitos coríntios, eles têm eles vieram para Cristo, eles se renderam ao Evangelho do Senhor Jesus, mas eles ainda permanecem com resquícios dessa doutrina. Aliado a isso, nós temos também um grupo que deu muito trabalho no primeiro século para a igreja cristã, que foram os gnósticos, que eles, influenciados exatamente por conta da filosofia grega e desse pensamento grego, eles bagunçaram com várias igrejas cristãs do primeiro século, ensinando exatamente isso, ensinando que o que é importante
é o espírito e que o corpo ele é desprezível. Por conta disso, muitos cristãos eles acabaram partindo para a licenciosidade. Inclusive, Paulo já tratou disso aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. Paulo fala de cristãos que estão se deitando com prostitutas. E por que eles estão se deitando com prostitutas? Exatamente por conta dessa ideia de que para Deus o corpo não é importante. O importante para Deus é o espírito. Então isso tem como pano de fundo essa ideia ligada à filosofia grega. E aí, por conta dessa pregação, por conta dessa ideia ligada à filosofia grega, os cristãos de Corinto, muitos deles, estão dizendo que a ressurreição dos mortos não vai acontecer. Eles não acreditam em ressurreição corpórea. Veja, eles acreditam em vida futura. Eles acreditam que há vida futura, mas que essa vida futura é uma vida imaterial, que as pessoas vão viver no futuro, mas é uma vida desincorporada. Eles não acreditam em ressurreição corpórea, em ressurreição do corpo. Então é exatamente isso que Paulo tenta refutar em 1 Coríntios capítulo 15. Ele escreve todo um capítulo para estabelecer as bases da doutrina da ressurreição dentre os mortos, para mostrar o quanto era equivocada essa posição dos coríntios e mostrar para os coríntios que a ressurreição dentre os mortos é a grande esperança cristã. É algo que todos os cristãos em todos os lugares desejam e esperam e que não fazia muito sentido para eles deixar de acreditar na ressurreição dentre os mortos. Então, nós vamos falar hoje e nos próximos sermões sobre algumas bases da doutrina da ressurreição dentre os mortos. E hoje eu quero falar especificamente sobre a importância da ressurreição dentre os mortos, o valor de nós acreditarmos nessa doutrina. É exatamente isso que Paulo trabalha nos 19 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. Ele vai tentar mostrar para os coríntios o quanto é importante crer nisso, já que muitos deles não estavam crendo nisso, já que muitos deles já haviam abandonado a crença na ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo vai mostrar o quanto é importante crer na doutrina da ressurreição dentre os mortos. E aí eu queria, junto com você, pensar em ao menos 4 razões que Paulo mostra em 1 Coríntios 15 para a gente acreditar na ressurreição dentre os mortos. Quanto é importante crer nisso? Primeiro, porque essa doutrina da ressurreição, ela é central no Evangelho. Ela é central para a fé cristã. Olha o que Paulo diz para os coríntios nos primeiros versículos de 1 Coríntios 15. Ele diz assim: irmãos, lembrem-se do Evangelho que eu anunciei para vocês. Lembre-se do Evangelho que vocês receberam. Versículo 1. Versículo 2. Por ele vocês foram salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo está lembrando aqui de quando ele pregou o Evangelho entre os coríntios, de quando ele esteve ali para pregar a palavra e começar essa igreja. Estamos falando aqui de algo em torno da década de 50, né? Está lá em Atos capítulo 18, quando Paulo vai pregar o Evangelho entre os coríntios. Ele prega o Evangelho entre eles e eles aceitam o Evangelho. Eles acreditam no Evangelho. E é por meio do Evangelho, diz Paulo, vocês estão sendo salvos por meio do Evangelho que vocês abraçaram um dia, por meio do Evangelho que vocês creram. Então vocês estão sendo salvos exatamente por causa do Evangelho. Aí Paulo vai lembrar, pois bem, já que vocês creram no Evangelho, estão sendo salvos pelo Evangelho, se é que vocês não creram em vão, deixa eu lembrar para vocês então qual é o cerne da mensagem do Evangelho. O que está no coração da mensagem do Evangelho? Paulo diz, antes de tudo vos entreguei o que recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, Paulo quer mostrar para os cristãos de Corinto e lembrar para os cristãos de Corinto que a mensagem que eles haviam crido, recebido e crido um dia, essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que no cerne dela há a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Porque no cerne da mensagem do Evangelho está que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, no âmago da mensagem do Evangelho está o túmulo vazio, está a ressurreição do Senhor Jesus. A mensagem que eles haviam abraçado era uma mensagem que dizia que Cristo Jesus ressuscitou, que Jesus voltou dos mortos, que Jesus esteve vivo novamente. Seria incompleta a mensagem do Evangelho se a mensagem do Evangelho terminasse
na cruz, se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado. Seria uma mensagem incompleta. Será que Jesus seria mesmo Salvador se houvesse continuado morto? Então é importantíssimo para o Evangelho a ideia da ressurreição dentre os mortos. E Paulo diz para os irmãos de Corinto: vocês ouviram essa mensagem, vocês abraçaram essa mensagem. E a mensagem é: Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E ele diz mais. Ele vai depois, a partir do versículo 5 até o versículo 11, Paulo começa a dizer o tanto de gente que viu Jesus, que podia comprovar a ressurreição. A ressurreição de Cristo era um fato inconteste, era um fato que muitas pessoas haviam presenciado. Ele fala, ele apareceu para Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele está falando aqui lá daquele discurso de Cristo em Mateus 28, quando Jesus pede para os discípulos se reunirem na Galiléia. Talvez ali ele tenha aparecido para mais de 500 irmãos de uma só vez, quando comissionou os cristãos a fazerem discípulos de todas as nações. Então tudo isso é para mostrar, olha o número de testemunhas que há da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E isso porque Cristo ressuscitou a ressurreição de Cristo foi corporal. Cristo não era um fantasma, não era um espírito diante dos discípulos. Lucas diz isso, quando Jesus aparece no meio de seus discípulos, ele diz para eles, pode tocar, eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então a ressurreição de Cristo foi corporal. E várias pessoas presenciaram isso, mais de 500 presenciaram isso. A maioria sobrevive até agora, diz Paulo. Alguns já dormiram, mas a maioria ainda sobrevive. Ele também foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo, como um abortivo. Paulo faz questão, inclusive, de usar esse termo aqui porque muitos acham que esse termo é um termo pejorativo. E muitos chamavam Paulo assim, exatamente porque Paulo não esteve lá com o grupo original, o grupo apostólico dos 12. Muitas pessoas que censuravam o ministério de Paulo chamavam Paulo de aborto. Você é um aborto, você é alguém que nasceu fora do tempo. E Paulo não tem nenhum problema, ele usa o termo, inclusive um termo pejorativo aplicado a ele mesmo. Mas ele se coloca entre as testemunhas da ressurreição. Ele apareceu também a mim, ele apareceu também a Paulo, lá no caminho de Damasco. E aí ele diz, eu sou o menor dos apóstolos e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele fez coisas terríveis contra os cristãos, mas pela graça de Deus sou o que sou e sua graça me foi concedida, ela não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Então, eu nasci fora de tempo, eu nem merecia ser chamado de apóstolo, pelo que eu fiz à igreja, mas ainda assim Cristo apareceu a mim, e porque Ele apareceu a mim, eu me esforcei sobremaneira para pregar o Evangelho, trabalhei muito por causa da graça de Deus, trabalhei muito, diz Paulo. Mas não importa se vocês ouviram de mim ou se ouviram dos outros apóstolos, o fato é, assim nós pregamos Cristo morto e ressuscitado, e assim vocês acreditaram. Então, Paulo, o que Paulo está tentando mostrar para os cristãos aqui, irmãos? Paulo está tentando mostrar que a doutrina da ressurreição, ela é central no Evangelho. O resumo do Evangelho diz que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem que você acreditou. Essa é a mensagem que um dia nós abraçamos. Você que me ouve agora, é possível que a maioria dos que estão me ouvindo agora sejam pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho e um dia abraçaram essa mensagem. Nós acreditamos que Cristo Jesus está vivo, a sepultura não o deteve, a tumba não o deteve. 3 dias e 3 noites depois, assim como Ele havia prometido, Cristo Jesus ressuscitou, Ele voltou à vida. Jesus veio a essa terra em missão, porque o pecado nos afastou de Deus e Ele morreu por nós para perdoar os nossos pecados, morreu por nós para reorganizar toda a bagunça causada pelo pecado e ressuscitou. É isso que a gente prega no âmago da nossa fé, no cerne da mensagem do Evangelho, no centro da mensagem do Evangelho está a pregação de que Jesus morreu e está vivo e ressuscitou. Nós servimos a um Salvador que está vivo, nós servimos a um Senhor que está vivo e que nesse momento está com a gente, inclusive nesse período de pandemia está com a gente e nos acompanha
e cuida de nós. Nós servimos ao Senhor vivo. A doutrina da ressurreição é uma doutrina central na fé cristã. Ela é central no Evangelho. Não há como mexer na doutrina da ressurreição e não mexer em algo que é central no Evangelho. Não há como deixar de crer nessa doutrina e não mexer substancialmente naquilo que é o âmago do Evangelho. Por isso, acredite e defenda com todas as forças a doutrina do Evangelho, a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa grande esperança, irmãos e irmãs. A doutrina da ressurreição. Um dia nossos corpos serão redimidos. Um dia nós ressuscitaremos. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão, os que não serão transformados, mas nós acreditamos na ressurreição corporal. Bom, além de ser central na fé cristã, Paulo diz que crer na doutrina da ressurreição traz sentido para a fé. Ela é central no Evangelho, porque ela está no âmago da mensagem que a gente prega, está no âmago do Evangelho, e além disso, ela traz sentido para a pregação cristã, ela traz sentido para a fé cristã. Veja o que Paulo vai dizer logo na sequência. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é o que ele acabou de falar, é isso que nós pregamos. Não foi isso que vocês acreditaram? Vocês acreditaram na pregação, vocês acreditaram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu prego assim, os apóstolos pregam assim, é assim que nós pregamos. Se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nós somos testemunhas falsas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então veja o que Paulo está tentando mostrar para os cristãos. Essa crença de vocês não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. E ela atesta contra a fé cristã, a nossa pregação. Porque se é verdade que não há ressurreição dentre os mortos, como vocês estão dizendo, então Jesus não ressuscitou. Então toda a nossa pregação a respeito da ressurreição de Cristo é uma mentira. Aí a nossa fé ela é uma fé vã, ela é uma fé inútil. A nossa pregação é mentirosa, a nossa fé é mentirosa. Nós somos falsas testemunhas. Eu sou falso testemunho, Pedro é uma falsa testemunha, todos os apóstolos são falsos testemunhas, porque nós estamos pregando algo que é uma mentira. Porque se Deus realmente não ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, então tudo é uma grande farsa, tudo é uma grande ilusão. E Paulo, ele quer mostrar para os coríntios, olha o quanto é ilógica essa crença de vocês, de alguns que estão dizendo que não há ressurreição dentre os mortos, porque é uma dedução lógica. Se não há ressurreição dentre os mortos, então Jesus não ressuscitou. Então nós não podemos dizer que Jesus ressuscitou, porque não há ressurreição dentre os mortos. Então crer na ressurreição dentre os mortos é importante. Crer na ressurreição dentre os mortos é necessário para a fé cristã ser lógica, para a fé cristã para a pregação cristã ter sentido, né? Porque no cerne da mensagem do Evangelho, no cerne da mensagem que nós pregamos, nós dizemos que Cristo ressuscitou. Então é óbvio, nós precisamos acreditar na ressurreição, nós precisamos acreditar que mortos podem ressuscitar. E Jesus ressuscitou como uma prova de que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Até dentro do cristianismo, a morte é entendido como um sono. Paulo fala aqui de alguns que já dormiram, porque um dia esses que já dormiram ressuscitarão, serão acordados pelo Senhor para uma nova vida, serão acordados pelo Senhor com a ressurreição e a transformação corpórea. Nós acreditamos nisso. Isso faz a fé cristã ter sentido e coerência. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, a nossa pregação ela faz pouco sentido. Nós estamos então servindo a um Salvador morto, a um Salvador que morreu. A ressurreição é o que prova que a morte foi derrotada, a morte foi subjugada pelo Senhor Jesus Cristo e todos nós um dia venceremos a morte. Mas se Ele não ressuscitou, então nós não podemos fazer essa afirmação. Então a fé cristã se torna vã, a fé cristã se torna
uma mentira. Mas veja, nós acreditamos, Jesus ressuscitou, essa é uma verdade cristã. O que Paulo está querendo mostrar para os cristãos de Corinto é o seguinte: vocês estão equivocados, vocês precisam repensar essa posição, porque Jesus ressuscitou. Uma grande prova, irmãos, que Jesus Cristo ressuscitou é que todas essas testemunhas, todas essas pessoas que Paulo citou, que foram testemunhas da ressurreição, essas pessoas, elas morreram pelo Senhor Jesus Cristo, elas proclamaram em alto e bom som por todos os lugares da época que Jesus estava vivo. Jesus estava vivo. Muita gente fala que ateus, né, pessoas que não creem no Evangelho, não creem na palavra de Deus, que os primeiros discípulos eles inventaram essa história da ressurreição. Mas como sustentar isso? Se a ressurreição fosse uma mentira, quando os discípulos começaram a ser perseguidos, quando colocaram a espada no pescoço do camarada, eu duvido que alguém sustentaria uma mentira até a morte. Alguém preferiria ser morto, preferiria ser decapitado, sustentando uma mentira, algo que ele sabia que era uma grande mentira, que era uma grande farsa. É óbvio que os primeiros cristãos, eles viram Cristo ressurreto e por isso decidiram morrer por Ele. Antes da ressurreição, eles estavam trancados com medo dos judeus. Depois da ressurreição, depois que viram Jesus, eles preferem morrer, eles preferem ser presos a negar o Senhor Jesus, porque Jesus estava vivo e eles viram o Senhor Jesus Cristo. Isso traz coerência, lógica para a fé. E nós não podemos negar nunca a doutrina da ressurreição dentre os mortos. Jesus ressuscitou, a ressurreição é real e um dia nós também, os que morrermos em Cristo, seremos ressuscitados. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração. E Paulo diz que a doutrina da ressurreição, ela traz sentido para a fé. Ela faz com que a fé cristã não seja inútil, vã e uma grande farsa. Além disso, Paulo vai mostrar que é importante crer na doutrina da ressurreição porque ela é a garantia de que nós fomos perdoados. É com base na doutrina da ressurreição que nós podemos dizer que fomos perdoados por Deus, que o sacrifício de Cristo foi aceito. Veja o que Paulo diz nos versículos 16 e 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, além de ser vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, vocês permanecem nos pecados de vocês. Por que Paulo diz isso? É porque Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Cristo morreu em nosso lugar para que a nossa dívida diante de Deus fosse liquidada, para que a nossa dívida diante de Deus fosse quitada. Mas qual garantia que nós temos de que Deus aceitou esse sacrifício? E de que realmente os nossos pecados foram perdoados, e que os nossos pecados foram liquidados, e que não há nenhuma condenação mais para nós que estamos em Cristo Jesus? Qual é a base, a razão para nós dizermos isso, para nós acreditarmos que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? É exatamente a ressurreição. A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 4, o último versículo de Romanos capítulo 4, que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo que nós podemos ser justificados. É por causa da ressurreição de Jesus que Deus nos declara justos aos olhos dele. Que Deus olha para a gente e diz que não há condenação para a gente, que os nossos pecados foram perdoados. É por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não ressuscitou, então, de acordo com Paulo, nós permanecemos nos nossos pecados. Nós não temos nenhuma garantia de que realmente o sacrifício dele foi aceito e que os nossos pecados foram perdoados. Então nós continuamos ainda sob a condenação do pecado. E isso seria extremamente grave. Veja o quanto isso complica demais a pregação do Evangelho e da fé cristã. Então, crer na ressurreição é importante, porque ela traz a garantia de que nós somos perdoados por Deus. Irmãos, irmãs, você que está me assistindo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, o nosso Salvador está à destra de Deus e de lá intercede por nós. E é porque Jesus ressuscitou que os seus pecados foram perdoados. Sim, todos os seus pecados, tudo aquilo que você cometeu quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus perdoou os teus pecados, Jesus limpou o seu nome,
diante de Deus. Toda condenação que havia contra nós, ela foi tirada e nós fomos declarados justos aos olhos de Deus. Eu e você, declarados justos aos olhos de Deus, mesmo a despeito do nosso merecimento. Veja o exemplo do próprio Paulo. Paulo diz, ele apareceu para mim por graça, eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja de Deus. Mesmo um perseguidor feroz como Paulo, ainda assim ele alcançou graça aos olhos de Deus. E por que Paulo foi perdoado? E por que Paulo foi salvo? E por que nós estaremos junto com Paulo na eternidade? Porque Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E exatamente por isso nós não permanecemos nos nossos pecados, nós não estamos debaixo de condenação, porque Deus nos salvou e nos redimiu em Cristo Jesus. E a ressurreição é a prova de que Ele aceitou o sacrifício do Filho. Você é livre, liberto, perdoado por conta da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então louve a Deus todos os dias por essa doutrina. Louve a Deus porque Jesus ressuscitou para a sua justificação, ressuscitou para que o seu pecado fosse perdoado, ressuscitou para que você mudasse de posição diante de Deus, o Pai. Crer na doutrina da ressurreição é importante por isso. Em último lugar, crer na doutrina da ressurreição dentre os mortos é importante porque ela nos traz esperança frente ao futuro. Crer na doutrina da ressurreição é importante porque ela é central no Evangelho, está no âmago da mensagem do Evangelho. É importante porque ela traz sentido e coerência, lógica para a nossa pregação, para a nossa fé. É importante porque ela é a garantia de que nós somos perdoados, que nós somos redimidos por Deus. E é importante, por fim, em último lugar, porque ela nos traz esperança frente ao futuro. Eu queria chamar a sua atenção, então, para os dois últimos versículos desse trecho. Versículo 18 e 19. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dentre os homens. Veja como Paulo conclui esse trecho, irmãos. Se Jesus não ressuscitou, se é verdade que não há ressurreição dentre os mortos, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, nós permanecemos nos nossos pecados, e aí Paulo diz no versículo 18, os que dormiram, isto é, os que morreram, eles pereceram. Eles desapareceram para todo sempre. A vida para eles teve um ponto final e nós nunca mais os veremos. Nós nunca mais estaremos com aqueles que morreram. Nós nunca mais estaremos com aqueles que não estão mais entre nós. Isso aqui é até importante, irmãos, essa fala do apóstolo Paulo, porque ela também desfaz um equívoco. Tem muita gente que acredita na imortalidade da alma. Uma pessoa morre e imediatamente ela já está de maneira consciente diante do Senhor. Quando Paulo diz aqui, os que dormiram, se não há ressurreição, eles pereceram, eles deixaram de ser, eles deixaram de existir, né? Eles entraram no esquecimento, nós nunca mais o veremos. É lógico que Paulo não acredita que esse pessoal está em algum lugar, né, nesse intervalo entre a morte e a ressurreição, que eles estão em algum lugar de maneira consciente, né, convivendo com Deus ou com o Pai. Não, na cabeça de Paulo não existe vida consciente depois da morte. Eles dormiram. E se não há ressurreição, então eles pereceram. A vida para eles acabou. Eles já tiveram um ponto final e é isso, acabou. Não existe nada mais além disso. Se não há ressurreição, então a vida termina com a morte. A morte não foi derrotada, a morte não foi aniquilada, como o Evangelho diz pra gente. Acaba ali quando a pessoa dorme, quando a pessoa encerra a sua vida. Veja que trágico e que terrível isso, acreditar que a vida ela é simplesmente essa página da história, né? Que a vida é uma sequência de acontecimentos e que ela termina aqui. Se nós acreditássemos assim mesmo, se não houvesse ressurreição dentre os mortos, então os hedonistas estariam corretos, né? Os hedonistas eles desafiam as pessoas a viverem a vida e a desfrutar de todos os prazeres. O prazer é o fim último da vida, então, porque essa vida é o que a gente tem, essa vida é o que nos resta, então viva aí intensamente, né? Faça o que lhe der na telha para satisfazer a sua carne, porque isso aqui é tudo que a gente tem, é tudo que a gente tem. Morreu, fechou os olhos, ponto final, acabou tudo. Paulo diz, se não houvesse ressurreição, então era isso. A vida termina com a morte. Fechou os olhos, acabou e não há esperança mais para ninguém. Paulo disse, se isso fosse verdade, então
nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque Paulo está mostrando aqui essa verdade, o quanto é terrível aquelas pessoas que não têm Cristo, aquelas pessoas que não têm o Senhor. Para elas a vida termina quando a pessoa dá o último fôlego. Então acabou, não há esperança para nada, não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para o futuro. Essa página da vida é tudo que nos resta, é tudo que a gente tem. Como é terrível você viver sem esperança e viver sem expectativa. Como é terrível você ter que lidar de repente com uma doença, lidar com uma fatalidade e saber que acabou ali, não há esperança, né? Não há nada a se esperar para o pós-morte. Mas não é assim que nós acreditamos. Paulo está dizendo que seria assim se a doutrina da ressurreição fosse uma mentira. Se a doutrina da ressurreição não existisse, como alguns da igreja de Corinto estavam defendendo, que não há ressurreição dentre os mortos. Mas nós cremos que há ressurreição dentre os mortos. E exatamente porque nós cremos que há ressurreição dentre os mortos, que essa doutrina, ela nos traz esperança frente ao futuro. Então, crer nessa doutrina é importante porque a gente consegue viver com esperança. Essa vida não é tudo o que nos resta. Nós ainda podemos olhar para frente, né? De repente, diante de alguma fatalidade, diante de alguma doença, diante de algum problema, né? Se a gente perder algum ente querido, essa vida não é tudo que nos resta. Nós podemos olhar para frente com esperança. Aqueles que dormiram no Senhor Jesus têm a promessa da parte de Deus que um dia ressuscitarão e estarão com o Senhor Jesus, terão seus corpos redimidos, estarão para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos para frente, nós temos essa esperança. Aqueles que dormiram em Cristo Jesus, a vida não acabou para eles, a vida não foi um ponto final para eles, foi uma pausa. Mas um dia eles ressuscitarão. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração. Nós caminhamos com essa certeza no nosso coração. Nós não estamos entre esses aqui, os mais infelizes dentre os homens, as pessoas que não têm esperança para o pós-morte, as pessoas que acreditam que tudo que nos resta é essa vida. Nós caminhamos com esperança no nosso coração, porque cremos que um dia Jesus Cristo voltará a segunda vez. E Ele vai trazer à existência novamente aqueles que morreram nele. Os vivos serão transformados. Nós cremos, Jesus Cristo voltará. A ressurreição dentre os mortos é uma doutrina bíblica e verdadeira. Diante dessa doutrina, queria desafiar você, viva com esperança no seu coração, viva com esperança. Nosso grande objetivo com essa série é desafiar você a viver com esperança no seu coração. Essa vida não é tudo o que nos resta. Viva com esperança no coração, mesmo diante do caos, mesmo diante da incerteza. A igreja continua sendo a comunidade da esperança. A gente continua olhando para frente e dizendo, há esperança para a gente. Deus está redimindo todas as coisas. A mensagem do Evangelho é verdadeira e todas as coisas serão colocadas em ordem. Se você está me assistindo nesse momento e ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você ainda não crê na mensagem do Evangelho, se você ainda não crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os seus pecados, é isso que a Bíblia Sagrada diz para a gente, ensina para a gente. Acredite nessa mensagem, por piores que tenham sido os seus pecados, por mais estranho que pareça estar a sua vida, acredite, Jesus Cristo pode reorientar a sua vida, Jesus Cristo pode dar novo rumo para a tua vida, Jesus Cristo pode fazer a tua vida ter sentido, Jesus Cristo pode fazer a sua vida ter significado, Jesus Cristo pode fazer com que você olhe para o futuro com esperança, com perspectiva. Deixe de estar no time dentre desses que são os mais infelizes dentre os homens e tenha esperança no seu coração. Vivamos com esperança. Nós acreditamos, Deus está reorganizando todas as coisas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem verdadeira. Diante dessa palavra, eu queria orar com você, queria convidar você para a gente fechar os nossos olhos, para a gente falar com o Senhor nesse momento e apresentar a nossa vida diante dEle. Senhor, eu glorifico a Ti pela Tua palavra, glorifico a Ti por esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos iniciando uma série hoje, Deus, e o nosso grande desejo com essa série é que relembrar essa verdade, relembrar a nossa grande esperança, seja um bálsamo para os teus filhos nesse período de incertezas, um bálsamo nesse período de caos e dificuldade. Ajuda a gente a olhar para o futuro, Deus, com esperança no nosso coração. Nós acreditamos na ressurreição dentre os mortos, nós pregamos, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Essa é a nossa pregação. Nós cremos que Cristo ressuscitou e assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão. Nós caminhamos com essa esperança no nosso coração. Eu quero pedir para Ti, Senhor Jesus, se houver alguém me assistindo nesse momento que está caminhando sem esperança, que está caminhando sem um norte, que não consegue enxergar muita saída para a sua vida diante desse caos. Meu Deus, ajuda esse teu filho, essa tua filha a enxergar o Evangelho, a voltar o coração para a mensagem do Evangelho e encontrar esperança no teu Evangelho, meu Pai. No nome de Cristo Jesus, ajuda a gente a olhar para frente com esperança, acreditando que Jesus Cristo voltará, que Ele pode transformar a nossa vida hoje, enchê-la de significado hoje, e que a gente pode continuar olhando para frente com esperança, porque Ele vai redimir todas as coisas e o mundo vai ser devolvido à harmonia que tinha antes que o pecado entrasse e bagunçasse completamente a história. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa oração, Deus. Eu te agradeço e te louvo pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, por esse tempo de reflexão na palavra, por esse tempo de louvores. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto e como nós temos por costume, sempre a gente separa um período também para orarmos em favor dos dizimistas, orarmos em favor dos ofertantes, orarmos em favor desse momento de adoração que nós temos também na nossa celebração, que é o momento da generosidade. Então, nós vamos para esse momento agora e eu queria orar junto com você, pedir a bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa, para que as provisões do Senhor sempre nos alcancem. Se você está nos acompanhando nessa celebração, nesse culto, e por acaso não é um membro da Igreja de Santana, não se sinta constrangido nesse momento a ter de ofertar, é um costume que a gente tem na comunidade, entre os cristãos, de fazer esse momento de oferta, e nós fazemos isso com fé no nosso coração, entregamos voluntariamente, generosamente para a manutenção da obra, para a expansão do reino de Deus. Mas eu queria orar por você também e apresentar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesse momento de oferta. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporciona viver agora e quero orar, Deus, e pedir a tua bênção para cada dizimista e cada ofertante da igreja, da comunidade de Cristo aqui em Santana, Pai. Os teus filhos, mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período de incertezas, eles permanecem fiéis ao Senhor, eles voluntariamente estão contribuindo com a tua causa por meio dos dízimos e das ofertas. E eu suplico, Deus, a tua bênção sobre a casa e a vida de cada um dos teus filhos. Continua ajudando, continua sempre mantendo portas abertas, Deus, de emprego, de negócios. No nome de Cristo Jesus, eu peço a tua bênção para cada um dos teus filhos. Oro também por aqueles que de repente desejam participar desse momento, mas estão sem condições de fazê-lo. Deus, no nome de Cristo, abre portas de emprego também para esse teu filho, essa tua filha. Ajude-o, Deus, também a conseguir o seu mantimento, o seu sustento. No nome de Cristo Jesus, eu apresento a vida desses teus filhos nas tuas mãos, Deus. E oro agradecendo a Ti, Pai, agradecendo, porque tudo aquilo que chega às nossas mãos é dádiva do Senhor, é dádiva do céu, e a gente tem que agradecer e louvar o Teu nome pelo Senhor nos permitir ser mordomo das Tuas dádivas. Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por esse momento. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria lembrar você da iniciativa que a Igreja de Santana está participando. É uma iniciativa da nossa denominação chamada Promessa Solidária. Todos os sábados, hoje inclusive, das 10 até 1 da tarde, você pode passar pela Igreja de Santana, deixar a sua oferta, o seu mantimento para participar dessa campanha e atender aqueles que nesse momento de pandemia estão necessitando, precisando de uma ajuda. Então participe dessa campanha Promessa Solidária.
Chegamos no final desse culto, amanhã estaremos juntos de novo celebrando ao Senhor. No próximo final de semana vamos continuar com essa série, a nossa grande esperança. Não perca o próximo sermão dessa série. Vamos continuar refletindo sobre a nossa grande esperança à luz da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus lhe abençoe e foi uma alegria estarmos juntos nesse dia.